Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar este livro bem pequeno que se chama A Estrutura Psicológica do Fascismo, do Jorge Bataille. Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo e que veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Eu recebi um monte de livros, né? Tem uma seguidora que me doou muitos livros. Quem viu o vídeo de leituras do mês, que aliás não foi do mês, né? Foi de janeiro, fevereiro, enfim. Eu mostrei lá um por um. Eu mostrei esse, disse que já estava lendo. Quem me acompanha há um tempo aqui sabe que eu já fiz há muito tempo um vídeo sobre aquele livro do Etienne de La Boétie, Discurso sobre a Servidão Humana. É um dos vídeos mais assistidos do canal. E o outro que também é muito assistido, que lembra até mais esse em título, Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, que trata do mesmo assunto, né? E então o tema, eu gosto de tentar entender, ou então, né, nem tentar entender, ver as teorias sobre, né? Eu gosto de analisar esses fenômenos por meio de grandes pensadores que já discutiram isso há muito tempo atrás, pra gente ver que as coisas só se repetem no mundo, né? Então bora lá, para esse vídeo não ficar longo. É um livro muito curto. É um livro muito curto, fácil de ler, né? Um tema que qualquer um consegue compreender, embora os conceitos que ele desenvolve aqui não sejam tão óbvios, né? É uma construção, uma associação própria dele para tratar dessas coisas. Explicando melhor, ele apresenta duas características que nos ajudam a compreender melhor a sociedade, né? Duas categorias: homogeneidade e heterogeneidade. Então, o que é homogeneidade aqui para o Jorge Bataille? Ele fala: homogeneidade significa que a comensurabilidade dos elementos e a consciência dessa comensurabilidade, as relações humanas podem ser mantidas pela redução a regras fixas baseadas na consciência da identidade possível de pessoas e de situações definidas. A princípio, qualquer violência é excluída do curso da existência assim implicado. Prestem atenção na identidade possível. A base da homogeneidade social é a produção. E aqui já começa a ficar interessante. E aqui em nota de rodapé ele coloca assim: as formas mais completas e expressivas da homogeneidade social são as ciências e as técnicas. As leis fundadas pelas ciências estabelecem entre os diferentes elementos de um mundo elaborado e mensurável relações de identidade. É em razão mesmo da homogeneidade dos produtos e dos meios que elas se opõem, nas civilizações pouco desenvolvidas, às práticas da religião e da magia. E aí ele continua, voltando aqui, né? Essa foi a nota de rodapé. A sociedade homogênea é a sociedade produtiva, quer dizer, a sociedade útil. Todo elemento inútil é excluído de sua parte homogênea, mas não da sociedade total. E aí a gente consegue compreender bem o conceito. Parece um discurso do século XIX, né? E assim, tudo isso que ele desenvolve, na verdade, teve início no século XIX, mas não é porque estamos no século XXI que nós já superamos tudo isso. Nós ainda vivemos em muitos aspectos de acordo com regras e estruturas criadas no século XIX, né? É a sociedade utilitária, é uma sociedade capitalista que exclui pessoas. Só que essas pessoas, elas não estão fora do sistema, elas estão fora da homogeneidade apenas. Então, assim, você tem um sistema, algo maior, e a gente tem ali talvez uma centralidade que ocupa a maior parte deste sistema. Vamos pensar num outro círculo ali, que ocupa a maior parte desse sistema, que ele chama de homogeneidade. E o que está fora deste grande círculo homogeneidade, mas ainda dentro do círculo maior que é o sistema, são os excluídos, né? O que é heterogêneo. A medida comum, fundamento da homogeneidade social e da atividade que ela depende, é o dinheiro, ou seja, uma equivalência cifrável dos diferentes produtos da atividade coletiva. Na civilização industrial, o produtor se distingue do possuidor dos meios de produção e é este o último que se apropria dos produtos. Consequentemente, na sociedade moderna, é ele e não o produtor que funda a homogeneidade social. Assim, na ordem atual das coisas, a parte homogênea da sociedade é formada pelos homens que possuem os meios de produção
ou dinheiro destinado à sua manutenção e compra. Na classe dita capitalista ou burguesa, exatamente na parte média desta classe, que se opera, em suma, a redução tendencial do caráter humano a uma entidade abstrata e intercambiável, reflexos das coisas homogêneas possuídas. Então, se você não sabia, descobriu agora que o Jorge Bataille é marxista, né? Por tudo isso que ele fala, a gente já logo percebe a filiação intelectual dele. Um bom marxista. É óbvio que não é necessário ser marxista para falar mal do fascismo. Falar mal do fascismo qualquer pessoa com um pouco de humanidade. Não precisa ser teórico, não precisa ser nada. Mas aqui, pelas colocações dele, a gente já percebe. A gente já percebe que ele é marxista mesmo, né? Isso de falar dos meios de produção e tal. Aí ele fala do Estado, papel do Estado, homogeneidade, tarará, tarará. E eu vou seguir aqui, porque eu acho que agora já ficou claro o que ele chama de homogêneo. E o heterogêneo, também já expliquei, mas eu vou ler um trecho dele. Ó. A exclusão dos elementos heterogêneos fora do domínio homogêneo da consciência lembra, assim, de modo formal, aquela dos elementos descritos, entre parênteses, pela psicanálise, como inconscientes, que a censura exclui do eu consciente. As dificuldades que se opõem à revelação das formas inconscientes da existência são da mesma ordem que aquelas que se opõem ao conhecimento das formas heterogêneas. Ou seja, eu gostei de como ele formulou isso, porque quando ele explica, conceitua o homogêneo, o heterogêneo já fica evidente, né? Ele não precisaria nem explicar. Mas aqui essa explicação foi muito interessante porque ele associa o heterogêneo ao inconsciente. Então, aquela coisa que está o tempo inteiro ali, mas a gente não se ocupa dela. Então, vamos pensar, uma sociedade burguesa homogênea que produz excluídos, sabe que os excluídos estão ali, né? A gente sabe que a gente tem o inconsciente. E sabe que o inconsciente vai se fazer presente em algum momento, muitas vezes vai determinar nossas ações e a gente não tem controle sobre ele. Mesma coisa, né? Pensar aqui no que é o heterogêneo dos excluídos. A gente sabe que ele está ali e sabe que ele vai determinar nossas ações, né? Quando a sociedade burguesa sabe que os excluídos estão ali, sabe que eles de alguma forma vão determinar as ações e não vai ter muito controle sobre ele, a não ser que o extermine, é claro. Isso já seria fascismo, né? Acho que ele chega lá depois. Isso já seria fascismo, mas aí a gente está no momento pré ainda, a discussão do fascismo. Mas a gente sabe que ele pode, a sociedade burguesa, a sociedade homogênea sabe que o heterogêneo pode incomodá-la, mas não tem controle sobre ele e, às vezes, é o heterogêneo que vai determinar, vai direcionar e determinar algumas decisões do homogêneo. É só a gente pensar, as pessoas que compram um carro blindado, com medo de serem agredidas, a questão da segurança pública, né? Então, elas estão com medo do quê? Se a sociedade só fosse totalmente homogênea, não haveria esse perigo, né? É o heterogêneo que não faz parte ali do seu cotidiano, mas está sempre ali presente de maneira indireta e determinando e fazendo o homogêneo decidir algumas coisas. É excluído pelo não mútuo, né? Ele faz muitas interessantes, mas eu vou falar só de algumas, a que me despertaram mais atenção. Fora das coisas sagradas propriamente ditas, que constituem o domínio comum da religião, da magia, o mundo heterogêneo compreende o conjunto dos resultados do dispêndio improdutivo. Abre parênteses, as coisas sagradas formam elas mesmas uma parte desse conjunto. Fecha parênteses. Significa dizer, tudo o que a sociedade homogênea rejeita, seja como desejo, seja como dejeto, seja como valor superior transcendente, significa dizer tudo que a sociedade homogênea significa dizer tudo o que a sociedade homogênea rejeita, seja como objeto, seja como valor superior transcendente. São produtos de excreção do corpo humano e certas matérias análogas, lixos, vermes, etc. As partes do corpo, as pessoas, as palavras ou os atos tendo um valor erótico sugestivo. Os diversos processos inconscientes, como os sonhos e as neuroses, os inúmeros elementos ou formas sociais que a parte homogênea é importante para assimilar. 2 pontos. As multidões, as classes guerreiras, aristocráticas e miseráveis, os diferentes tipos de indivíduos violentos ou, pelo menos,
que se recusam à regra, abre parênteses, loucos, líderes, agitadores, poetas, etc. Ou seja, a sociedade homogênea é aquela que higieniza, né? Aquela que não sabe lidar com o contraditório. É aquela que toma soma para viver assim, uma situação platô, sem altos e baixos. Os elementos heterogêneos provocam reações afetivas de intensidade variável dependendo das pessoas e é possível supor que o objeto de toda reação afetiva é necessariamente heterogêneo, abre parênteses, se não geralmente, pelo menos em relação ao sujeito. Há tanto atração quanto repulsão e todo objeto de repulsão pode tornar-se, em certas circunstâncias, objeto de atração e vice-versa. Aí ele fala da violência e tal. Mas para esse vídeo não ficar gigante, vou ler um trechinho aqui só, depois vou mudar. A realidade homogênea se apresenta com aspecto abstrato e neutro dos objetos estritamente definidos e identificados. Ela é, no fundo, a realidade específica dos objetos sólidos. A realidade heterogênea é a da força e do choque. Apresenta-se como uma carga, um valor passado de um objeto ao outro de modo mais ou menos arbitrário, quase como se a mudança acontecesse não no mundo dos objetos, mas somente no dos julgamentos dos sujeitos. A força de um líder é análoga àquela que se exerce na hipnose. O fluxo. Em resumo, a existência heterogênea pode ser apresentada em relação com a vida corrente, cotidiana, como totalmente outra, como incomensurável, carregando essas palavras com o valor positivo que elas têm na experiência afetiva vivida. E aí ele dá outros exemplos de elementos heterogêneos. Aí ele diz, a força de um líder é análoga àquela que se exerce na hipnose. Ou seja, aqui a gente já percebe que ele vai começar a falar do fascismo, dos líderes fascistas, enfim. Força parecida com aquela exercida na hipnose, ou seja, as pessoas obedecem comandos sem refletir sobre eles. O fluxo afetivo que o une a seus partidários, que toma a forma de uma identificação moral desses com aquele a quem seguem, abre parênteses, e reciprocamente, fecha parênteses, é função da consciência comum de poderes e energias cada vez mais violentos, cada vez mais desmedidos, que se acumulam na pessoa do chefe e tornam-se nele indefinivelmente disponíveis. A ação fascista heterogênea pertence ao conjunto das formas superiores. Ela acena para os sentimentos tradicionalmente definidos como elevados e nobres e tende a construir a autoridade como um princípio incondicional situado acima de todo julgamento utilitário. Nesse momento você deve estar aí pensando, nossa, então não entendi nada. A gente tem uma sociedade homogênea que exclui, e a gente sabe que o capitalismo está ali a um passo do fascismo, né? São coisas que andam juntas, imperialismo, capitalismo, fascismo, e a gente sabe que a sociedade burguesa é a que higieniza e tal, os burgueses são os donos dos meios de produção. Como é que o fascismo é heterogêneo e não homogêneo? Porque o homogêneo lida com coisa higienizada, tudo que é blasé. A violência está fora do homogêneo, a violência está ali, no heterogêneo. E ele continua. Como parece evidente, o emprego das palavras superior, nobre e elevado não implica uma aquiescência. Esses qualitativos não podem designar aqui senão o pertencimento a uma categoria historicamente definida como superior, nobre ou elevada. Tais concepções novas ou individuais não podem ser consideradas, exceto em relação às concepções tradicionais das quais derivam. São, aliás, necessariamente híbridas, sem alcance, e sem dúvida alguma seria preferível renunciar, se for possível, a toda representação dessa ordem. Abre parênteses. Quais são as razões confessáveis pelas quais um homem gostaria de ser nobre, semelhante a um representante da casa militar medieval, e é absolutamente não ignóbil, quer dizer, semelhante, conforme o julgamento histórico, a um homem cuja miséria material teria alterado o caráter humano ou teria tornado totalmente outro. Fecha parênteses. Ele fala assim, ó, o simples fato de dominar seus semelhantes implica a heterogeneidade do mestre, pelo menos durante o tempo em que ele é o mestre, na medida em que se refere à sua natureza, à sua qualidade pessoal
Como uma justificativa de sua autoridade, ele designa essa natureza como totalmente outra, sem poder perceber racionalmente. Mas não somente como totalmente outra, em relação ao domínio racional da medida e da equivalência. A heterogeneidade do mestre não se opõe menos àquela do escravo. Se a natureza heterogênea do escravo confunde-se com aquela da imundície, em que sua situação material o condena a viver, aquela do mestre se forma em um ato de exclusão de toda imundície, ato cuja direção é a pureza, mas cuja forma é sádica. A consideração dos princípios que regem esses fatos tem evidentemente um alcance capital no momento em que o fascismo renova a existência histórica, reúne uma vez mais as autoridades militar e religiosa para realizar uma opressão total. Sobre esse assunto, é possível afirmar, sem prejuízo de qualquer outro julgamento político, que toda realização ilimitada das forças imperativas tem o sentido de uma negação da humanidade enquanto valor dependente do jogo de suas oposições internas. Como o bonapartismo, o fascismo, abre parênteses, que significa etimologicamente reunião-concentração, não é senão uma reativação aguda da instância soberana latente, mas com um caráter de alguma forma purificado pelo fato de que as milícias que se substituem ao exército na constituição do poder têm imediatamente este poder como objeto. O exército, colocado sob a impulsão imperativa, a partir de elementos informes e miseráveis, se organiza e realiza interiormente uma forma homogênea, em razão da negação da qual o caráter desordenado de seus elementos é objeto. Com efeito, a massa que constitui o exército passa de uma existência espalhada e frívola a uma ordem geométrica depurada, do estado amorfo à rigidez agressiva. Essa massa negada da realidade cessou de ser ela mesma para tornar-se efetivamente, abre parênteses e abre aspas, afetivamente, se refere aqui. Cessou de ser ela mesma para tornar-se afetivamente, abre parênteses, abre aspas, afetivamente, fecha aspas. Se refere aqui aos comportamentos psicológicos simples como sentido ou marchar, a coisa do chefe e como que uma parte do próprio chefe. Uma tropa em sentido é de alguma forma absorvida na existência do comando e assim absorvida na negação de si mesma. O sentido, que pode ser considerado analogicamente como um movimento trópico, uma espécie de geotropismo negativo, elevando não somente o chefe, mas o conjunto de homens que respondem sua ordem, a sua forma regular geometricamente da soberania imperativa. Todavia, o poder do chefe do exército tem imediatamente por resultado apenas uma homogeneidade interna independente da homogeneidade social, ao passo que o poder específico da realeza não existe senão em relação com a sociedade homogênea. A interação do poder militar em seu poder social supõe, pois, uma mudança de estrutura, supõe a aquisição das modalidades próprias do poder régio em relação com a administração do Estado, tal como foram descritas a propósito desse poder. E agora, deixa eu explicar uma coisa, porque pode parecer confuso. Ora, o homogêneo organiza, higieniza e tal. E o fascismo é heterogêneo. Parece contraditório, mas eu acho que essa contradição eu já expliquei. A questão do exército, e muitas vezes o exército está ligado ao fascismo, pelo menos essa questão de emparelhar, né, o exército, não que a função do exército seja essa, mas quando se tem ali um ditador fascista que emparelha o exército para o seu propósito específico, a gente tem ali um exército que foi arrebanhado. O exército que eu falo pode ser o oficial do Estado, das Forças Armadas, um exército de pessoas da massa ali arregimentadas com essa função, com esse comportamento até militar. Nossa história recente nos mostrou coisa muito parecida com o que eu estou falando. Então a gente tem ali pessoas heterogêneas que são reunidas e formam um grupo homogêneo, no sentido de homogêneo, dado aqui. Regras, as ordens, o cumprimento de dever, tudo isso serve como uma higienização, né?
Então, você padroniza ali um grupo de pessoas para se comportarem da mesma forma e tal. Então, a gente tem ali, dentre os excluídos e heterogêneos, a gente tem ali a formação de um grupo homogêneo. Em origem, era heterogêneo, aí eles passam a ser homogêneos. É muito simples a gente achar que os heterogêneos são apenas as pessoas pobres, né? A gente, pelo que ele começa a dizer, a gente já logo imagina os excluídos. Mas os excluídos não são só os pobres, né? Pobre também, mas não só. Então, se uma pessoa é negra e com dinheiro, ela é excluída porque é negra, embora tenha dinheiro. Se uma pessoa é homossexual e tem dinheiro, ela é excluída porque ela é homossexual, mesmo tendo dinheiro. Então, se uma pessoa já está na terceira idade e se sente excluída por este etarismo, ela é excluída independente da classe social. Percebam que essa questão do heterogêneo não está necessariamente associada à questão econômica, social. Mas a gente tem aí pessoas que têm uma relação afetiva com o líder, porque esse líder resgata deles uma nova forma de se perceber num mundo do qual foram excluídos, né? Melhor dizendo. E aí, essa força, essa energia, essa vontade de pertencer e automaticamente entregar sua liberdade a uma corporação é muito fácil. Porque é difícil você tomar todas as decisões e se responsabilizar por elas sozinho. Todas as decisões da vida. Então, é bom que tenha alguém te dizendo as coisas que precisam ser feitas. É bom você estar num grupo de pessoas que pensa como você, né? O ser humano é um ser, os sujeitos são seres sociais, não é? E aí ele fala do poder religioso, que tal qual o poder militar tem toda essa capacidade de aglutinação. De fato, a força armada simples, material, não pode fundar nenhum poder. Ela depende, em primeiro lugar, da atração interna exercida pelo chefe. Abre parênteses. O dinheiro é insuficiente para realizar um exército. Fecha parênteses. Porque as pessoas têm que estar alinhadas ideologicamente, né? E assim que este queira utilizar a força da qual dispõe para dominar a sociedade, ele deve ainda adquirir os elementos de uma atração externa, de uma atração religiosa, abre parênteses, de uma atração religiosa válida para toda a população, fecha parênteses. Então, percebam, você tem todas as regras do exército, né, formando ali um grupo de seguidores que vão obedecer a comando, e você junta com todas as regras da religião, que também forma um grupo ali homogêneo, seguindo regras e tal. Só que a religião ativa uma outra característica, né, que é a questão da espiritualidade, daquela coisa que não precisa ser racional. A religião lida com dogmas, então as pessoas não precisam ter um comportamento que precisa ser explicado do ponto de vista racional. E isso não há no exército. Você não questiona no exército por obedecer a uma hierarquia, isso no exército formal. Se você está num exército que não é formal, que não é ali, a gente não está falando das forças, isso no exército oficial, forças armadas do estado, você tem que obedecer à hierarquia. Agora, se você está falando um outro tipo de exército, né, informal, essa hierarquia não precisa ser obedecida, porque não há ali uma relação de poder como há no estado, numa estrutura formal. Este poder que faz com que as pessoas temam, né, e realmente se comportem e continuem ali na crença e na obediência, é o poder religioso. O poder fascista é caracterizado, em primeiro lugar, pelo fato de que sua fundação é tanto religiosa como militar, sem que os elementos habitualmente distintos possam ser separados uns dos outros. Apresenta-se assim desde a sua base como uma concentração realizada. Bom, acho que isso eu já acabei de explicar, não? O fascismo é caracterizado como uma reunião de classes. Aquilo que eu falei, não, a gente não está falando de uma classe social, os pobres excluídos pela condição social, são excluídos por outra razão. Não que as classes conscientes de sua unidade tenham aderido ao regime, mas porque elementos expressivos de cada classe foram representados nos movimentos de adesão profundos que culminaram na tomada de poder. Este processo, que é a amalgama de cima para baixo as diferentes formatações sociais, deve ser compreendido como um processo fundamental
cujo esquema é necessariamente dado na própria formação do chefe, que tira seu profundo valor significativo do fato de que viveu o estado de abandono e de miséria do proletariado, né? Então, eu sou um como vocês, né? A questão da identificação do seguidor é se identificar com o líder, né? Isso é fundamental para um líder ser seguido, né? Ter liderados. Mas assim como no caso da organização militar, o valor afetivo próprio da existência miserável é apenas deslocado e transformado em seu contrário. E é o seu alcance desmedido que dá ao chefe e ao conjunto da formação o tom de violência sem o qual nenhum exército nem nenhum fascismo seriam possíveis. Uma mesma sociedade vai formar-se concorrentemente, no mesmo período, duas revoluções de uma só vez, hostis entre si e hostis à ordem social estabelecida. Ao mesmo tempo, desenvolvem-se duas frações opostas à dissociação geral da sociedade homogênea como fator comum, o que explica as numerosas conexões e até mesmo um tipo de cumplicidade profunda. Por outro lado, independentemente de qualquer comunidade de origem, o sucesso de uma das frações implica aquele da fração contrária em virtude de um jogo de equilíbrio. Ele pode ser uma causa, em particular, na medida em que o fascismo é uma resposta imperativa à ameaça crescente do movimento operário e deve ser considerado, como na maioria dos casos, como seu sinal. No entanto, é evidente que a simples formação de uma situação dessa ordem, a menos que seja possível restabelecer a homogeneidade abalada, comanda de antemão o seu desfecho. À medida que a efervescência cresce, a importância dos elementos dissociados, abre parênteses, burgueses e pequenos burgueses, cresce em relação àquela dos elementos que nunca foram integrados, proletariado. Como as possibilidades revolucionárias se afirmam, desaparecem as chances de revolução operária, as chances de uma subversão libertadora da sociedade. Percebam que o fato de o fascismo lidar com classes sociais diferentes, né? Então você tem membros ali de classe média e tal, os heterogêneos, eles não são necessariamente os pobres, como eu já falei, faz com que isso também coíba uma revolução proletária. Porque quando é um conflito de classes apenas, a coisa fica mais acirrada. Quando a gente tem ali o fascismo amalgamando diferentes classes e falando ao coração dos excluídos, já não é uma luta de classes mais. Os proletariados ficam enfraquecidos. E aí e sem falar que é despertado o fato do fascismo, que acaba de colocar em questão a própria existência do movimento operário, é suficiente para mostrar o que é possível esperar de um recurso oportuno a forças efetivas renovadas. Não mais do que nas formas fascistas, não pode ser questão hoje, como na época do socialismo utópico, de moral ou de idealismo, um sistema de conhecimento sobre os movimentos sociais de atração e de repulsão mostra-se de maneira mais despojada como a arma. No momento em que uma vasta convulsão opõe não exatamente o fascismo ao comunismo, mas formas imperativas radicais à profunda subversão que continua a buscar a emancipação das vidas. Percebam que o conflito já não é mais entre classes e nem entre ideologias políticas. O que ele está falando aqui é que, na verdade, não há uma oposição mais entre fascismo e comunismo, mas entre formas imperativas radicais. Porque vimos tanto ditadores de direita quanto de esquerda. Então, uns representantes do comunismo, outros do fascismo, né? Então, uns representantes de direita, outros de esquerda. Então, extrema-direita e os comunistas em atitudes, assim, imperativas radicais. Né? O que causa uma grande confusão, né? Então, assim, Stalin foi fascista, Hitler foi fascista, Hitler era de esquerda ou de direita. Causa essa confusão toda. Por quê? A gente está lidando ali com forças imperativas radicais. Isso ajuda a explicar porque pessoas que deveriam ser de esquerda pela sua condição, sua forma de estar no mundo, acabam aderindo ao fascismo. Por quê? Antes de ter um posicionamento político, ela tem suas emoções, suas carências subjetivas. E o fascismo ativa exatamente essa parte, exatamente aí. E é por isso que também não tem lógica, porque quando você lida com emoções,
A lógica não é necessariamente o que rege o ser humano. E se você envolve religião, e é dogma também, já não está no plano da razão. Tanto a religião quanto o exército, a gente tem ali uma liderança que arregimenta seguidores, que não precisam pensar. É o efeito hipnótico de que ele fala. Certo? Vou parar por aqui, porque tá muito longo esse vídeo. E se vocês quiserem conversar mais, a gente conversa. Percebo que é um livro bem pequeno, mas deu muito pano pra manga. Me digam se vocês conheciam essa obra, o que vocês acharam, se concordam, discordam, enfim. Vou adorar saber. Obrigada, beijos aí. Tchau, tchau.